porque é Ele que nos sustenta em todos os momentos difíceis de nossas vidas, é Ele que está por perto a todo momento. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra ao pastor Fábio. Oi, graças a Deus, igreja. Amém. Deixa eu Deus passar um pouquinho de vergonha aqui na frente. Tentei ajustar daí, mas não consegui não, porque está meio. Nós estamos bem-vindos, que Deus abençoe muito a tua vida. Os nossos cristãos podem pegar a mão, por favor, para eu conhecer vocês. Uma moça ali, mais alguém que estava aqui, um rapaz ali. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É o Isaac, não, né? É? Rapaz. Deus abençoe, né? Você está cantando ainda? Hã? Vamos marcar a hora para você vir cantar aqui para nós? No domingo aí? É melhor no domingo da família, né? Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus abençoe muito. Amados, hoje nós vamos dar sequência ao estudo bíblico. Faz mais de um ano que nós estamos pregando toda quinta-feira um capítulo da Bíblia. Vocês lembram disso? Está bem alto aí, o presbítero Antônio? Está meio rachando aí. Vê para mim o que está acontecendo. E hoje vai ser um assunto de suma importância. E você que é casado, quer casar, Deus vai falar com você, amém? Quantos casados nós temos aqui? Amém. Se alguém embolado aqui, casa também, tá? Aqui beijou, tem que casar. Cadê o Maldeci? Está aí? Beijou, tem que casar, tá, Maldeci? É sério. A Luquinha não mandou falar não, estava falando por conta, tá? Quinta-feira retrasada foi o capítulo 1 de Pedro, nós falamos da santidade na vida e no amor. Vocês lembram disso? Quantos estavam aqui na quinta-feira retrasada? Tem uns fiéis aqui, né? No capítulo 2 de 1 Pedro, nós falamos que os crentes como casa espiritual, chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. O cristão deve ser exemplo em todas as coisas, para os crentes e para os não crentes, amém? Vocês lembram disso? E também é ser submisso às autoridades constituídas por Deus. Ser crente aqui na igreja é fichinha, o importante é ser lá fora, amém? E hoje no capítulo 3 de 1 Pedro vamos falar da vida cristã, e os deveres dos casados, a prática do amor fraternal e Cristo como exemplo para nós, certo, amém? Amém, gente? Amém. O som está bom? Você de fundo estudando bem? Robson, estudando? Ediane, está estudando? Agora está melhorando? Hã? Agora ficou baixo? Depois que eu falei, ficou baixo. Mas estava muito, estava alto demais. Não sei se era. Presbítero Antônio, o pastor falou que está baixo agora, não está escutando não. Mas você pode ficar pé às vezes, se você tiver que beber, pode ficar sentado, não tem problema não. Pastor, eu estou sentindo uma dor aqui na perna, pode ficar sentado também. Já Jesus te cura, amém? Amém. Quem está sentindo alguma dor aqui, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais alguém? 7 pessoas. Você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Amém. E no final do culto, você tem que levar ligar. Então tá bom. Quem não vir contar, vai voltar com a curva para casa, tá? Tem que contar, gente. Ô, gente, se você recebeu, conta. Em 1 capítulo 3 diz assim: mulheres, aqui está falando das mulheres casadas, tá, gente? Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram, se vestiram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara,
que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você está com seu marido, olha para ele e diz assim para ele: meu Senhor, né? Fala, gente, meu Senhor. Fala, Carol. Né? Vamos lá, mulheres, olhem para o seu marido, se estiver, diga assim: meu Senhor. É esquisito, né? No tempo de Sara era chique falar isso, hein? Maridos, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente e enganosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Se você está sentindo alguma dor, coloca a mão no peito, no coração, ou se você pode, onde está doendo. Se não pode, você coloca só no coração. Senhor Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós rendemos graça a Ti, eterno Deus, e no nome santo de Jesus, na autoridade do Cristo eterno e poderoso, nós queremos, Senhor, no Teu nome, repreender tudo aquilo que é contrário às nossas vidas. Toda enfermidade do corpo desta pessoa sai agora, em nome de Jesus. Toda dor desapareça, em nome de Jesus. Deus, eu quero decretar um decreto de cura sobre a vida desta pessoa. Desinflama, desincha agora, no nome de Jesus. Deus, cura com teu poder, no nome de Jesus, pelas chagas, pelas dores de Jesus na cruz. Seja curado agora, aqui na igreja e nas redes sociais, em nome de Jesus. Que a unção de cura venha sobre a tua vida agora e faça o milagre que você busca, pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que assuma o controle de tudo aqui, Senhor, e nos ensina a aprender a ser marido, esposa, filho, cristão, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor nos ensinar nesta noite, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amado? Você pode sentar, por favor. Eu vou pedir para você aplaudir, porque você está com a Bíblia na mão, né? Eu mordi ali hoje, nós estava almoçando e acabei comendo um pedaço da língua. Eu fui almoçar há 3 horas. A pastora conversando comigo, falei assim: pode falar que eu escuto, não preciso olhar para você não. E nessa hora dei uma dentada na língua, gente. Acho que estou falando demais ultimamente, né? Deve ser isso, né? Gente, nós vamos ministrar hoje. Tenho orado a Deus para abençoar muito as famílias dessa igreja. E o capítulo 3 de Pedro é direcionado para casados, esposa, marido, né? Então eu oro a Deus para que você possa abrir o teu coração. Se eu falar alguma coisa aqui, você não se escandaliza não. Eu não falo uma coisa, o casal tem que ter intimidade, você é pastor falando besteira, o teu filho tem muito mais coisa do que eu falo aqui, rapaz.
Tem que largar de ser sonso, meu irmão. Seu filho com 5, 6 anos, 8, 10, seu neto está vendo coisa que você nem imagina. Aí fala uma coisinha pequena que a pessoa está falando. Está falando o quê, gente? Eu vou usar aqui, o irmão encostou na irmã de noite, né? Acho que ninguém vai entender, né? Então, tenha humildade de escutar, certo? Amém? A minha intenção aqui não é ofender ninguém, não, mas é que você entenda a palavra de Deus. Agora, quando eu falar aqui as coisinhas que você deixar o trem desse tamanho, fica ruim. Amém? O pastor fala as coisas esquisitas, então para de ser esquisito e abre o coração para Deus, em nome de Jesus. Tudo bem? Você pode dar uma glória a Deus? Minha vontade é dar um soco no pastor. Eu sou pequenininho, magrinho e velho. Você gasta um novo grandão, taca a mão nele, tá bom? Tem um grandão ali, ó, Hércules, né? Até o nome é de gente grande, né? Pega ele, né? E aí você vai lá, vou descontar no serviço que eu estou com raiva do pastor, tá? Aí ajuda o Edelso também para ajudar ele lá. Amém, irmão? Então vamos lá, nós estamos falando para pessoas casadas. Pastor, eu vivo junto com meu marido e com minha esposa, olha para casar, porque viver junto é coisa de Satanás. Deus fez o casamento. Ajuntamento é coisa do diabo, amado. Se um casal morrer ajuntado e não tiver tempo de consertar com Deus, vão para o quinto dos infernos, porque intimidade, não estando casado, é pecado diante de Deus. Isso é fornicação. Deus condena, amém? Eu sei que quando a gente vem para a igreja, a gente tudo troncho, tudo torto. Quem veio para a igreja junto e depois resolveu, entendeu e casou. No cartório, quantos aqui? Olha só, bastante gente, né? Se fosse domingo, ia ser metade da igreja. Então assim, a gente vem para a igreja e não entende nada, mas compreendeu e quer fazer o negócio certo, amém? Agora tem gente que está há 8, 10 anos escutando a mesma coisa e não toma uma decisão. Se o seu marido não quer casar, meu filho, manda eu rodar. Se você não é para casar comigo, não, sai fora, que Deus vai mandar um para mim. E se a mulher está enchendo as pazinhas, vai dizer, se você não quer casar comigo, eu vou pedir para Deus para levar você, porque eu quero casar de verdade, então Deus vai mandar outra para mim. Amém? Os cabras que não dizem, sei lá, mano. Vamos desenrolar a nossa vida e a vida dos outros também, certo? Amém? Então, essa palavra é para casar. A Bíblia diz, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Tem mulher que vai submeter que dá um pulo desse tamanho. Eu vou me submeter que jegue nada, não sei o quê, não sou tapete para ser pisado por ninguém. Não é esse sentido que a Bíblia diz submissão. Se você for dar uma pesquisada lá, o que é submissão? Uma das coisas é estar sob a mesma missão. Amém? Amém, amado? Você está entendendo? Presta atenção. Viaja não, olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Submissão é estar sob a mesma missão, o mesmo propósito de vida, amém? Isso é, de acordo com a Bíblia, submissão, parceria, não subordinação, amém? A minha esposa é minha parceira, está andando comigo, não sou mais do que ela, nem ela mais do que eu, tudo bem vocês aqui? Então, do movimento feminista, que começou muitos anos atrás, que as mulheres tinham que ter o direito de votar, e foi muito justo, porque a mulher, né, faz a diferença, só que junto com esse movimento todo, criou-se algo muito ruim, amado. Criou-se um discurso vitimista entre as mulheres, e uma luta para desconstruir o papel tradicional da família deixado por Deus. Hoje a base desse negócio é homem contra mulher e mulher contra homem. Queriam que a mulher fosse igual ao homem. Eu creio que até Deus queria, mas agora lutam para ser superiores ao homem. Deus não fez ninguém para ser superior a ninguém, amado. Homem e mulher têm o mesmo tamanho diante de Deus, a mesma importância, certo? Então essa feminista, essa pessoa nem sabe o que está falando. Qual que é a sua bandeira, irmão? Você está pelo o quê? Né? Empoderar as mulheres, né? Questões ideológicas, né? Então eu penso que uma mulher cristã não serve para ser feminista, porque isso é contrário à palavra de Deus. É coerente buscar igualdade entre os gêneros, né? Entre uma mulher e um homem, não superioridade, nada. Ou demonizar a masculinidade. E hoje é muito fácil aí nas redes sociais e falar que todo homem é capeta, que todo homem bate na mulher, que todo homem trai a mulher. Isso é mentira. Tem muito homem que nunca trai a mulher nem em pensamento, e eu sou um deles. Tem muito homem igual eu, talvez ele melhor do que eu nas minhas atitudes. Então, assim, é errado a pessoa dizer que todo mundo tem amor, se ele é isso aí. Todo pilantra safado, acho que todo mundo é também pilantra safado. Toda mulher sem vergonha, acho que toda mulher é sem vergonha, não, querido. A pessoa é o que é, mas nem todo mundo é aquilo que a pessoa diz que é. Sim ou não? Deus não concorda com nenhum movimento em que um gênero tenha supremacia ou superioridade sobre o outro. Efésios 5, 21
Paulo falando para cristãos, diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na minha casa, a minha esposa se sujeita a mim e eu a ela no temor de Cristo. Nós caminhamos da presença de Deus. Na minha casa não tem um trono em disputa, se é eu que sento ou se é minha esposa. Tem um trono lá que é Jesus que senta, certo? Se na tua casa tem alguém para mandar, você precisa se converter a Jesus. Que escravo não manda, quem obedece. Nós somos servos e escravos do Senhor Jesus por amor a Ele. Sim ou não? Tudo bem isso aqui? Você está entendendo? E aqui então, Pedro diz: esposas, sejam submissas ao vosso marido. E ensina como ganhar o esposo, mano. A mulher, quando tem um marido que não é crente, ela perturba demais a ideia dele. Tá vendo, não sei o quê. E perturba demais. E Pedro disse: olha, é para ganhar aquele que não obedece a palavra sem palavra. Com a boca fechada, boca de siri. O problema é que as mulheres não conseguem ficar quietas. Uma mulher que tem um homem que não é crente, ela não suporta, ela tem que falar alguma coisa. Uma vez, procurou meu tio pastor e falou assim: pastor Reinaldo, eu assim, o meu marido faz tanta raiva que eu, ao mesmo tempo, não falava, quando eu vejo, eu falando um monte na cara dele. O que eu faço, pastor? Me ajuda. Minha irmã, você fala assim: você pega um copo de água e enche a boca de água. Não engole água não, fica com a boca cheia, que aí você não vai conseguir falar, entendeu? Pastor, que ideia boa. O marido chegou perto dela, e ele começou zique, começou a ficar nervoso, começou a soltar fumaça pelas ventas, né? E de repente ela, na cara dele, né? Jogou água tudo na cara dele, falou: pastor, não deu certo aquele negócio, não deu certo. Então, assim, você tem alguém da família que você quer ganhar para Cristo? Marido, filha, esposa, fecha a boca e coloca o joelho no chão, amém? Olha mais e fala menos. Se desse certo, tanto você falar, já tinha dado um resultado muito grande, já está todo mundo na presença do Senhor, certo? Amém? Pastor, então eu vou largar o meu marido porque ele não é crente, não quer se converter, eu vou largar esse homem. Paulo fala: você não fazer isso não. 1 Coríntios 7, versículo 13 ao 14, diz que se a mulher crente, se o marido da mulher crente concorda em habitar com ela, coabitar com ela, não é para largar ele. E a mulher tem marido incrédulo, e esse que você quer viver com ela, não deixe com o marido. Olha só, a mulher crente e o esposo não. O outro, por favor. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. No pessoal, os nossos filhos seriam bastardos, mas impúrios, mas agora são santos. Ou seja, é apenas uma questão de tempo para Deus fazer obra naquela família. Certo? Amém? Atos capítulo 16, versículo 31, diz que no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é uma promessa, mas é uma revelação para aquele carcereiro, e pode ser para a minha vida e para a tua vida também. Se você crer em Jesus e fechar a boca, parar de reclamar, de xingar e orar mais para Deus fazer a obra. Quer que alguém obedeça a palavra do Senhor? Para com as suas palavras, que elas não prestam para nada. Se é crítica, se é cobrança. Pastor, não tem razão. Alguém tinha razão para ter matado Cristo na cruz? Sim ou não? Então. E também Pedro diz: esposas, ganhem o vosso marido pelo procedimento de vocês, por honesto comportamento. Pode voltar lá, por favor. 1 Pedro capítulo 3, aí está aí a partir do 1, 2. Isso. E a esposa também pode ganhar a esposa através do comportamento dela. Tem muita mulher que não tem comportamento para ganhar o marido. Ela vai falar de Jesus e fala assim: mas você faz tudo errado. Como é que você vai falar de Jesus para mim? Você fala mal dos outros, você xinga, você mata os moleques na pancada, né? Você fala da vizinha, você vira igual a sua mãe, por que você vem falar de Jesus para mim? Então, uma mulher de Deus tem que ter procedimento, certo? Honesto, confiável. A pessoa precisa ser confiável, uma mulher de Deus. Provérbios 31, 10, 11 diz que o coração do marido de uma mulher crente confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela é confiável e ainda ajuda o marido nas finanças para construir uma estabilidade financeira, certo, né? É uma mulher digna de confiança. Diz que o comportamento é com temor a Deus, ou seja, temor não é medo, é respeito a Deus. Essa esposa não faz algumas coisas na intimidade, se elas estão erradas diante de Deus e pela palavra de Deus, porque ela tem temor a Deus, amém? Tem muitos casais, amados, endemoniados, às vezes dentro da igreja dos capeta. No quarto lado tem uma televisão e lá eles assistem sacanagem para poder dar uma animada, né? Uma pessoa dessa precisa de uns ir lá para um
psiquiatra e ser internado no hospital de doido para ser tratado. A pessoa dessa ele não é normal. Ele abre um portal do inferno dentro do quarto dele com aquelas coisas. E vai ter o que depois? A comparação. A mulher vai falar com ele, ó, o Zezão lá tem uma, né? E ele vai falar, olha, a Joana lá né? Entrou comparação, mas acabou o casamento. Eu conto aqui para vocês, eu espero que vocês lembrem, né? Ou que vocês lembrarem, eu vou lembrar vocês. Eu tinha empresa, trabalhava com alarme, no cão, esses trem aqui, né? E eu fui para Costa Marques, para fazer a instalação lá, e levei um rapaz junto, né, comigo, para poder ajudar. E conversando com ele, ele contou para mim que o pai era desviado da Assembleia, a mãe também, não sei o quê. E eu quis saber a história, né? E ele falou, olha, meu pai e minha mãe já têm 60 e poucos anos, moram em Brasilândia. Mas aí, eles acharam que o relacionamento estava meio assim apagado. E meu pai teve uma ideia brilhante. Vou na locadora e vou alugar uns DVD de sacanagem. Você lembra que aquele tempo tinha uns DVD? Lá que você ia lá, alugado, você lembra? Lá na NET, você ia lá, assim, pro baixinho, dá um CD aí, ela pegava meio assim, enfiava nessa colinha preta e você dentro. Alguém lembra aqui, gente? Lembra? Quem que falou lembra aí? Eu sincero ali, glória a Deus. E tem muita gente que fez o trem, mas fica quietinho, sabe? A gente não tem alguma que a gente fazia, né? A gente não, ele, dá para não fazer não, tá? Mas aí, o velho teve uma ideia muito linda, né? Foi lá e alugou um monte de CD de sacanagem, colocou a televisão no quarto, né? E foi assistir. Depois de algum tempo, a velha não quis ter mais intimidade com ele. E ele falou assim, mulher, você é doida, você é minha mulher, você tem que estar comigo. Eu falei, não quero ser mais não. Eu quero aqueles bombadão dos filmes lá. Você é um velho muito feio, muito mochima, né? Gente, e se separaram. Ela não quis mais ter intimidade com o esposo, porque entrou o quê? Comparação, sim ou não? Então o diabo trabalha o tempo inteiro. Eu tenho pena de casal que precisa de sacanagem para poder, né? São loucos, gente, são endemoniados. Se morrer, vai para o inferno. Você está aqui? Você tem estrutura? Para escutar? Hebreus 13:4 diz que o leito precisa ser sem mancha, sem mácula, porque Deus vai julgar os impuros. Digno de honra é de Deus, seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, sem mancha, sem pecado, porque Deus julgará os impuros e os adultos. Às vezes não é adulto, mas é impuro. As práticas do casal não são de conformidade com aquilo que Deus tem para aquele casamento. Se a mulher diz não para algumas coisas e práticas erradas, ela tem que dizer se ela é uma pessoa de Deus ou não. Tem um homem que queria matar o meu tio, de Paraná, antigo pastor. 1 Coríntios 6:9 diz que Deus condena a prática anal, homem ou homem com mulher. Nem pregou naquele dia e ela falou, sabia não? A partir de hoje eu não faço mais porque é pecado. E ela chegou em casa e falou assim para o marido, eu continuo sendo sua esposa, só que a partir de hoje acabou, eu não vou pecar mais por sua causa não. Ele ficou louco da vida, eu vou matar esse pastor, filho da mãe, ele se metendo na minha intimidade e queria matar o pastor. Você vê que quando tem gente que gosta de esgoto de uma forma tão grande que quer matar os outros por causa disso, né? Então, se a prática é errada, a mulher deve dizer não, eu não quero. E o homem tem que respeitar. A mulher não é prostituta, não é objeto sexual de homem nenhum. Muito pelo contrário, tem que ser respeitada. Sim ou não? Tudo bem? Vamos continuar? O mundo está tão perdido. Um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, uma mulher ligou para mim, pastor, o senhor pode orar pela minha amiga? Ela está com depressão, brigou com o namorado, largou o marido. Assim, cara, vê junto. Olha o seguinte, marcamos aqui na igreja, 4 horas da tarde. Aí ela veio, eu orei pela menina, né, decorei, mas quando estava indo embora, eu falei, minha filha, eu tenho meu coração que eu tenho que orar por você, mas você está precisando mais de Deus do que a sua amiga aqui. Ela começou a chorar. Aí a amiga saiu um pouquinho lá para o fundo e ela falou, pastor, eu preciso contar para o senhor então, pastor, já que Deus revelou. Não, eu só senti. Pastor, eu sou casado há 10 anos, e o meu marido faz um ano começou a me perturbar, que queria ter uma terceira pessoa junto. E eu falei, homem, você é doido, nós somos casados. E ele, não. E foi insistindo, até que um rapaz que trabalha, que era lá do estudo dela, da faculdade dela, disse que topava, e foram lá os 3. Depois que aconteceu aquilo, o homem pegou um nojo pela cara da mulher tão grande e falou, não quero mais ser como a minha esposa. O próprio filho do capeta trouxe o pecado para dentro do casamento, e depois que aconteceu, meteu o pé na mulher. E eu olhei por ela aqui, ela me disse, 10 anos junto, foi pro ralo.
porque escutou a voz de Satanás. Não faça nada que vá ferir o Espírito Santo de Deus dentro de você, certo? Amém? 1 Coríntios 7, 4, 5 diz que o homem não tem domínio sobre o próprio corpo e nem a mulher. Isso está falando de relação íntima. As pessoas, não pensa assim não, pastor. Se eu quiser ficar 30 dias sem ter intimidade com meu marido ou com minha esposa, eu fico. E eu pergunto na cara do investigador: você casou para quê? Seu vermento, seu lombriguento, seu nojento, ficar assim. Eu vi está rindo, pequeno. Você está quase não nos bem na esposa? Vitor, ele mente mais, mas você não mente não. Tem uns 30 dias já, Vitor? Tem uns 30 dias que eu não conheço você? Tem mais? Vou fazer um pão de você que está aí. E eu pergunto, mas você casou para quê? Desgraçou a vida dos outros? Porque o crente não pode trair, o crente não pode separar, né? Aí está aquela pessoa com a vida desgraçada, porque alguém, né? Então assim, eu não compreendo essas coisas não. Eu falo, você tem que tomar um remédio para matar uma briga. Às vezes é a mulher. Pastor, porque eu não gosto. Eu gosto quando eu sinto vontade. Assim, e de quando você sente vontade? A cada 3 vezes você é doida. Você está doida, você está com o capeta no corpo, mulher, né? Então, amada, o homem não tem domínio sobre o próprio corpo dele, nem a mulher. Deus fez um negócio para o casamento. Certamente, se está tendo algum problema, vamos buscar a solução do problema. E existem mulheres, irmão, que é um problema. Elas só têm intimidade se o marido implorar muito ou se agradar com presentes. Aí faz o trem. Isso é prostituição. Na zona, quando a gente ia na zona, pagava lá, mas pagava e acabava com o compromisso, né? Quantos que ia na zona aqui quando novo aqui? Eu fui algumas vezes, eu não gostei nada de mulher, muito feio, né? Ninguém ia na zona, mas ninguém não. Você ia, José, eu sei que você ia. É, irmão aí. O Sérgio está branco ali, ele leva as facadas da mulher, ó. Lá na zona o cara vai e pagou, acabou. Não tem compromisso. Agora o cara está casado e tem que encher a mulher de presente, tem que ele ficar ela quase implorando. Gente, isso é coisa do capeta. Graças a Deus, eu louvo a Deus, eu não deixo esses problemas não. Eu não estou falando propaganda não, eu estou falando que ele tem a vida normal, porque o normal de Deus, né? Aí se meu marido levar para comer fora, né? Eu falei, gente do céu, e se não tiver dinheiro igual o pastor? Está igualado. Aí eu falei, Júlio, quantos dias? Tem que ir assaltar e comprar espetinho e levar para casa, porque senão é perigoso a polícia prender, o cara é preso. Então, porque esse daqui, ó, o delegado, tudo bem? E o que a esposa tem que ter equilíbrio? Eu estou indo de acordo com o texto lá, tá, gente? Não gastar tempo e dinheiro com vaidades. Estou no versículo 2 ou 3 que diz para a mulher, né? Deixa eu abrir aqui, porque senão está só na mente aqui, depois eu não lembro tudo. Mas a gente está colocando aqui. Não seja dono da esposa, tá. Muito obrigado a vocês aí, vocês estão ligados. Não seja o dono da esposa, o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço de ouro, aparato e vestuário. O que é isso? Não gastar tempo e dinheiro com vaidades. Muitas vezes o que move o coração de uma mulher, gastona e vaidosa, e tem aquela vaidade, é a soberba. Ah, pastor, é o que é? Soberba. Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a vaidade, a arrogância, a queda. Então Pedro orienta as mulheres a tomarem cuidado, para não viver de status. Fala também do cabelo. Você pode cuidar do cabelo, irmã, ou do corpo, mas não idolatra nem cabelo, nem corpo. Certo, amém? Tem gente que todo mês tem que ir lá e pintar o cabelo de uma cor, gente. A mulher do salão não sabe nem que cor, mas que vende, né? Misturou verde com abóbora, com azul, com lilás, né? Não sabe mais. E esse nem cai o cabelo, sabia? Eu acho que a Maria estava querendo cabelo aqui, estava querendo pintar o cabelo, né? Estava querendo cabelo, né? Eu tenho uma irmã mais nova, ela tinha o cabelo bonito, assim, castanho encaixado, e começou a pintar o cabelo de tudo quanto é cor. Se eu falar para você o que aconteceu e ela assistir aqui, ela me mata, né? Mas ficou bem grandão assim o negócio, sabe? Então, Pedro, ele orienta a você a tomar cuidado com os adornos, frisado de cabelo, com coisas que você pode cuidar de você. Se você tem dinheiro, pode ser linda, porque tem mulher que não tem, mas quer se fazer média no salão, né? Tem que arrancar da garganta para ir lá, ficar conversando fiado e fazer manicure, pedicure, cabelo cure, sei lá como é, né?
mas tem que ir no salão uma vez por mês sem ter meios e condições. Isso é vaidade, isso é engano do diabo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 fala das obras da carne. E dentre essas obras fala da idolatria. E o excesso de zelo, de vaidade com o corpo, inclui cabelo, unha, pé, né? É idolatria, irmão. Você pode se amar, eu chamaria de ser eu me amo demais, mas idolatria não. Tudo bem? Muitas mulheres, quando vão para a praia no fim do ano, começo do ano, passam o ano inteiro na academia para se mostrar para os outros homens lá. Mulher minha, se fazer isso, ela leva um corpo. Tem que mostrar para mim. Se for na praia, tem que usar um vestidão lá no chão. Eu achei. Tem uns cornos mansos, gente, né? Vai lá, mulher, vai fazer, vai ficar bombado. Já deu problema lá da academia, os caras ficam tudo, né? Não tem nenhuma mulher que vai na academia aqui não, né, gente, né? Os caras ficam tudo, né? Lá. Aí na praia, né? Mulher anda inteiro gorda pro marido, mas na praia vai magrinha para todo mundo ver. Ah, gente, isso é coisa de gente doida. Para mim o povo ficou todo desse aqui, 21, tá? Tem mulheres que deixam a cabeleira dela doida, eu já falei isso aqui, né? Pessoas com problemas emocionais têm esse desequilíbrio, mano. Quando você vê uma pessoa que tem muita preocupação com o cabelo, com unha, com o pé, você pode saber, tem um desequilíbrio emocional muito grande por dentro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz que nós devemos glorificar Deus com o nosso corpo, não idolatrar o nosso corpo. Sim ou não? Então vamos ser desleixados do seu corpo, não. Você tem que cuidar dele, porque ele é morada do Espírito Santo, certo? E aqui Pedro fala de joias também, no versículo 3. O que é isso, pastor? Ostentação e exibicionismo. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17 diz que a gente não amar as coisas do mundo. Então, quando você vê alguém gastando muito com algumas coisas, você pode saber que está ostentando e exibindo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, que ele faz a vontade de Deus permanece eternamente. Diz a palavra de Deus, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é concupiscência, pastor? É os desejos da carne. Concupiscência da carne desejos descontrolados, gula, preguiça, imoralidade sexual. Concupiscência dos olhos, cobiça por bens materiais, inveja e lascívia como curiosidade. Soberba da vida, orgulho, arrogância e desejo por poder e status. Gente, você tem um brinquinho de ouro, uma pulseirinha, um cordão? Eu tinha quando era novo. Um dia eu tinha um cordãozão, pulseirão, eu coloquei tudo na caixa de oferta. Eu não quero mais isso aí, não. Sabe? Não é errado você ter. Você tem dinheiro, trabalhou, comprou. Agora tem gente que parece um garimpeiro, sabe? Chega lá, é tronco, tão pesado que o trem é, né? Aí tem os que tem dinheiro todo, se enche de prata, que ele empresta tudo, que, né? Mas precisa mostrar, isso é um problema muito sério. E Pedro está tratando com as irmãs daquela época. Irmã, não ostente nada, não gaste com ouro, não tenta, né? Então é um conselho para as mulheres de hoje também. E Pedro fala também do aparato de vestuário. Às vezes naquele tempo já era coisa de questionamento, porque tinha as mulheres pobres da sociedade e tinha as iconas. As iconas se empiriquitavam todas. E chegavam na igreja, as mais pobres ficavam todas constrangidas. Então, até hoje é uma preocupação exagerada com roupa. Você ter roupa, se você tem dinheiro, é muito bom. Agora tem gente que é uma loucura. Todo mês você tem que comprar uma peça, que aquela peça, aquela roupa do mês atrasado já não está mais na moda. Então tem que comprar uma agora, porque a moda está essa. Quem inventou a moda foi Satanás. Porque no tempo de Jesus, os homens usavam vestidos também. Depois que eu percebi que eu não queria usar vestidores, né? Mas quem inventou a moda foi o diabo. É uma competição louca. Tem igreja que as irmãs vivem uma disputa toda. Qual que é mais chique do que a outra? Mateus 6, versículo 25, Cristo fala que nós não devemos ficar ansiosos pela comida, nem bebida e nem pela roupa. É isso, né? E no 33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e essas coisas aqui serão acrescentadas. Certo? Aquilo que você precisa, você buscar Deus vai acrescentar para você. Tem gente que deve nas lojas, amado, que faz tempo, tem 3, 4 anos que não consegue pagar, porque comprava demais. Uma vaidade louca, uma preocupação de se mostrar para os outros. 1 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo fala para Timóteo, os crentes, 1 Timóteo 2, 9 e 10, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem, se vistam com modéstia e bom senso,
não com cabeleira frisada, dava trabalho esses cabelos antigamente, e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, põe com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas, amém? Naquele tempo tinha problema do exibicionismo, do status, de querer, né? 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 8 também fala, olha só para você ver que coisa interessante, 6 ao 8, de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você já viu alguém levando boi dentro do caixão? Ouro? Sim ou não? Hilux? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa podemos levar dele. 8. Temos sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Certamente? Isso fala de contentamento que muitos crentes não têm. Muita gente dentro das igrejas não tem contentamento com nada. A vida é reclamar de tudo, e até de Deus, porque não tem contentamento. Mas todos nós passamos por alguns momentos em nossa vida. E quando alguém está passando por um momento que não está fácil, ele tem que ter uma maturidade muito grande para não questionar Deus, certo mesmo? Você tem que ter uma maturidade muito grande para passar por aquele momento, né, que Deus está permitindo você passar, e não questionar a fidelidade de Deus. Uma pessoa contente, ela sempre vai estar bem na presença de Deus. O desejo incontrolável por joias, semi-joias, roupa, sapato, utensílios para casa, que é uma fala da poética, que é caríssimo, né? Pode estar revelando apenas alguém que não tem contentamento com nada na vida. Você não é proibido de ter essas coisas, mas tem gente que às vezes não está nem podendo ter, mas tem. O vendedor chega na porta de casa, compra um monte, o marido chega e diz: mulher, você está doida, eu estou me devendo que você comprou, e ela fica brava com o marido ainda. Hebreus 13:5 fala de contentamento. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que poderá fazer o homem? Amém? Uma pessoa que tem contentamento, ele não vai ter essa loucura de ter que comprar, eu tenho que, né? Não, ele vai até comprar, mas isso não vai ser aquilo que vai ficar na mente dele de noite. Tem gente que tem uma compulsão, gente. Tem mulher que tem 300 pares de sapato, falando aqui, tem 300 pés, não tem não, né? Sentam o pé do inferno, 300 pares de sapato, né? Aí tá lá. Aí enche os armários tudo, a sapateira tudo, começa a tacar o saco, a dispensa. É sério? Quantos pares de sapato você tem em casa? Se passou de 10, você está com problema, tá? Nós vamos lá na sua casa amanhã, vamos pegar e vamos dar para os pobres, né? O pessoal lá, né? Levar lá na ação social. Quantos que eu posso ir lá na sua casa amanhã? Pegar o sapato seu. A Carol tem, né? Bastante, né? O que Deus deseja que a mulher mostre? Não as suas roupas caras, joias ou cabelo com enfeite. Deus quer que a mulher, que aqui diz o homem interior, não está falando de homem, macho, gênero, está falando do espírito dela que foi recriado desde que ela creu em Jesus. Seja coberto com os frutos do Espírito Santo, de mansidão e tranquilidade. Isso é fruto, está lá em Gálatas 5:23. A mansidão é um fruto. Isso que Deus quer que a mulher mostre através dos seus atos, certo também? E Deus valoriza a mulher que faz isso, certo também? Versículos 5 e 6. As mulheres virtuosas do passado tinham essas virtudes, todas essas virtudes, e também sabiam esperar em Deus e ser submissas ao esposo. Se não consegue esperar em Deus, não vai conseguir ser submissa ao esposo. Se nem Deus ela consegue ter paciência, imagine com o esposo. Então, quer ganhar o marido, fica quieto. Quer ganhar o filho rebelde, fica quieta. As mulheres virtuosas devem ser orientadoras do bem e não tem perturbação alguma. Quando a mulher se ocupa em fazer o bem, de acordo com o que Deus diz, não haverá temor, medo e não vai ter tempo para fazer coisas erradas. Praticar o bem pode ser ensinar coisas boas aos outros, amém? Tito capítulo 2, versículo 3 e 5 fala que as mulheres mais velhas deviam ensinar as novas a serem boas donas de casa, a cuidar bem do marido. Vê se é isso aqui mesmo. Tito 2, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, tem alguns aqui, né?
Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela está muito idosa. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias. Olha, a mulher tem que ser séria em seu proceder. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. 5. E serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Certo também? Uma mulher de Deus, com uma certa experiência, ela vai ensinar coisas boas para as mais novas. Isso é papel da mãe, ensinar para a filha em casa. Muitas mães não têm coragem de ensinar as coisas certas para as filhas. Por isso que as meninas saem com 11, 12 anos, já pegou 50 caras lá fora, porque não escuta o que devia não fazer lá fora, nem do pai e nem da mãe, muitas vezes porque a mãe não tem condições de falar que a vida está toda torta. Como que eu vou chamar a atenção para um filho meu se a minha vida está torta? Como que eu vou ensinar o caminho do bem para o filho meu se eu estou andando para o caminho que não está certo? Ao contrário de Sara, não precisa chamar teu marido de Senhor, apenas respeite. Amado marido, amada mulher, marido não precisa do seu amor, precisa de respeito. O seu marido quer que você chame de paixão, de benzinho, de bonzão, de chão, né? Chão de paixão, né? Essa nova versão é coisa de inferno. Tem homem que gosta, eu detesto. Eu quero respeito. Se me respeitar, vai muito mais. Os beijos a gente faz lá no escuro, né? Então o homem, ele anseia por respeito da esposa, não por demonstração de afeto. Eu vou mandar uma cesta com bombom e com flor para você. Homem detesta isso. Pode ter que comer o bombom, porque ele deve ser uma briga igual eu, mas não gosta dessas coisas. Quer ter o seu marido do seu lado, respeita ele. Pastor, mas meu pai não respeitava a sua mãe, por isso que você via daquele inferno. Agora você tem que fazer diferente. Então respeite o seu marido. Pai de lamber na frente dos outros. Que raiva que eu tenho quando tem um casal redondo, ai Deizinho, sabe? Assim, muita frescura na frente dos outros, é porque lá dentro de casa não está bom. Quem está bem dentro de casa não precisa convencer ninguém aqui fora, certo? Amém? O casal que está bem em casa, mas ele quer essa pegação, você não deixa no meio dos outros, não. No caso assim, o Adriano e a Carol, que estão novo casado aí, né? Ainda acontece, né? Acontece ainda, se nós pegarmos a mulher, né? Ixi, meu Deus do céu. O Lamarizão está mais desanimado aqui do que o picanho. Casal com muita moagem em público, você pode saber que lá dentro da intimidade eles não estão bem. Tudo bem? Posso continuar? Amém. Nós vamos aqui para o interessante. Já as irmãs estão orando para chegar a essa parte. Maridos, versículo 7. Pedro então trata com os maridos. Ele diz para os maridos: viver a vida comum do lar. Tem uma tradução que diz coabitar com a vossa esposa. O que é viver a vida comum no lar, pastor? É ter um relacionamento inteligente. Muitos maridos são ogros, são pessoas intragáveis, pessoas que não conseguem desenvolver o diálogo de 1 minuto com a esposa. Então, quando Pedro diz isso, tem um relacionamento inteligente com a sua esposa, compreensivo e afetuoso. Amado, um homem de Deus, ele tem que ter um entendimento que os homens fora não têm. Pastor, a minha mulher está numa ilha desgramada, nervosa. O que é isso? Pode ser que ela entrou no climatério. Mulher chega a certa idade, ela começa a entrar naquela tal da menopausa, e a mulher fica meio doida, o demônio embaixo dela. Ela fica nervosa, quer matar o marido, mas é só um momento. É de 5 a 10 anos aquele negócio, sabe? Né? Vai passar, você vai sobreviver. O meu aqui, a pastora aqui ficou só uns 3 anos só, sabe? Porque eu orei muito, sabe? Gente, a mulher envermelhava, esbugava assim, vai baixar, e ó. A Bíblia diz fugir da paz do mal. Eu vou acabar tendo que ir com a mulher? É ruim. Aí eu brinco com a mulher lá hoje em casa, tá entendendo, quer pregar para vocês aqui, né? Que hipocrisia do inferno. Tem pastor assim, ele bate na mulher e fala do amor, né? Então, o homem de Deus, ele tem que ter esse, né? Ele tem que entender isso. Gente, eu não sei quem me contou, eu estava tentando lembrar, não lembrei. Disse que é um senhorzinho de 60 e poucos anos, casado há uns 30 e tantos anos já, quase 40, teve um problema na coluna e foi fazendo cirurgia, aconteceu alguma coisa que o homem, né? Parou de funcionar. Aí ele chamou o esposo para conversar e falou assim: mulher, como vai fazer agora? Se você quiser largar de mim, você pode largar aqui, ó. Né? Você está doido, homem. Você está se esquecendo do tempo que a gente fazia no goiabal, no cafezal, atrás da tuia, e foi falando, sabe? Homem do céu, nós aproveitamos demais. Agora nós vamos cuidar um do outro.
Eu estou com você porque eu te amo, né? Gente, eu fiquei tão assim, sabe? Foi você mesmo, né? Você, como é que contou para mim? Eu esqueci, mano. Você viu, mano, que coisa linda? Certo, amém? Eu fiquei encantado com o trem dele. Meu Deus, é um homem, né? A mulher desse homem tem uma compreensão que poucas pessoas têm. Então, um homem de Deus é aquele que vive o relacionamento com inteligência. A mulher não quer namorar com você por quê? Você tem que começar a questionar. Certamente as finanças não estão boas, porque a mulher, quando o trem está ruim de dinheiro, a mulher fica mais difícil. É só minha que acontecia isso, né? A sua não, né? Foi Deus, você está fungando ele, velho. Respira, vai. Tem que entender o porquê. E porque eu me dava essa mulher, o que está acontecendo? Conversa comigo, e se você saber que ela vai conversar com você, né? Compreensivo. Às vezes a mulher chega aos 40 poucos anos e ela não quer mais sexo. O cara fica doido. Você vai me trair esse capeta, né? Tem um hormônio chamado nitrogênio, estrogênio. Nitrogênio para essa, né? Estrogênio, estrogênio, que quando a mulher entra na menopausa, que cai o hormônio, vai lá no pé, não tem libido, não tem vontade, né? Vai ver aquele toco sempre no canto da cama. Aí você quer matar ela, aí o que você faz? Ela faz uma consulta, o médico vai passar um tratamento, reposição, né? Para a mulher voltar a ficar linda de novo. Certo? Então o homem de Deus ele tem que ter essa inteligência no relacionamento, amado. Vou largar esse trem, vamos para outra, né? Vai levar chifre da outra. Amado, muitos homens não têm a sensibilidade de perceber se a esposa tem prazer na intimidade ou não. Uma vez eu veio pensar, pastor, está querendo largar de mim, não sei o que. Eu falei assim, uma pessoa de mais idade que eu falei assim, mas o senhor podia informar se a sua mulher tem prazer no ato? Ué, mulher sente isso, pastor? Eu acho que sim, né? Eu acredito que sim, porque Deus fez um negócio completo, né? Deus fez um negócio, né? Deus nem faz o trem faltando, né? O cara, com mais de 20 anos, o cara não sabia que a esposa também deveria sentir prazer, né, mano? Então, assim, a gente tem que ficar atento. Tem um tal de chamado de anorgasmo, quando a mulher não tem prazer. Aí o cara tem que levar a mulher no médico. Doutor, exame a minha mulher. Doutor, exame, não está tudo bem? Pode ser espiritual ou não. O diabo atrapalha muito a vida dos casais. Eu vou estar falando isso aqui. Efésios 2,5 diz que o homem, 2,25, Efésios 5,25, diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, se preciso morrer por ela. Às vezes a mulher não quer que o esposo morra, mas só que morra assim, o orgulho dele, a prepotência, a presunção, mano. Às vezes a mulher está doida para falar com o marido, não tem espaço. Aí a pessoa tem intimidade para fazer filho, mas não tem intimidade para dizer, olha, eu não estou bem no relacionamento. E o homem tem que ter inteligência e sensibilidade para deixar a mulher ter a capacidade de falar isso. Certo? Amém? Então a mulher aí também desanimadinha, sentada de 28 anos para frente, leva ela no psicólogo, no médico, tem reposição. E se não é, pastor? Pode ser também capeta, pode ser demônio. O demônio atrapalha muito a intimidade do casal. Há uns anos atrás a mulher chegou aqui na igreja, assistiu o culto e falou assim, pastor, você ora por mim? E eu gosto de perguntar, amado, você vai no médico e quer saber que está doendo, sim ou não? Eu falei, mas qual que é o problema? Não, você é chato, pastor, eu não queria falar. Eu falei, tá bom, não precisa falar não, estava passando do meu lado. Vamos orar em nome de Jesus. Pum, eu falei, caiu com o capeta do corpo. Eu falei, não falou para mim, eu quero andar com o capeta agora, né? Eu falei, ô demônio, bicho abusado. O que você está fazendo nessa vida aí? A mulher tem que falar para mim? Fala para mim agora, em nome de Jesus. Eu estou acabando com essa família, vou destruir esse casamento. Sabe que o bicho tem língua grande, né? Então, mas como assim? E aí o bicho deu uma risada bem. Mais feio do que essa. Eu brochei no homem. Enfiei na cabeça da mulher que ele não procura ela porque ele tem outra. E o trem está aqui negócio. Olha só. O inimigo tinha tocado no homem para não conseguir ter libido com a esposa e colocou na cabeça da esposa que o homem estava traindo ela. Entendido, né? Ah, é? Então tá bom. Em nome de Jesus, sai. Aí a irmãzinha voltou meio exótica. Não foi para mim. Minha filha, eu não sei se o capeta mentiu, porque o bicho é mentiroso. Mas ele falou que o seu marido, né? E que você está querendo matar o seu marido, né? E a mulher, Deus tem vergonha, não sei o
vergonha. Calma. Se Deus permitiu a gente saber, para resolver. O bicho foi embora de você, aquele que foi embora de lá, mas eu preciso da sua ajuda. Você pode fazer algo que eu não quero fazer, tá bom? O que, pastor? Aí peguei o óleo, uns dias mãozinha dela, assim, você vai chegar em casa e vai pegar dos negócios do seu marido e vai expulsar o cabelo de lá. Você tem coragem? É eu que tenho, pastor. E eu passei, olha essa com as mãozinhas assim, ó. Chegou logo ao chão com as pernas para cima do sofá, ela foi e Satanás! Aí não sei se foi um susto ou o que foi, se eu quis saber mesmo, já deram uma embolada ali, já foi pro quarto. E, gente, eu estou falando assim para casais, tá? Se você está se escandalizando ali, você pode cair fora daqui, ó. Rapa fora, não é isso. E religioso eu estou andando aqui, ó, assim, ó, né? Aí vem um amigo desgraçado, quando tem um assunto aqui que você pode entender o que está acontecendo, aí, ó, pastor cavalo, né? E aí, no outro culto, a irmãzinha chegou, mas já chegou com um sorrisão assim, ó. Né? Porque a mulher, quando está satisfeita em casa, ela não consegue deixar de sorrir, né? Se você está do lado do seu marido, dá um sorrisão para ele assim. Ai, mas olha aí, marido. Né? Amém? Bel, você sorriu aí pro Sérgio, né? O diabo tenta muito, amor. Cuidado, marido, com o que você fala com sua esposa. Mulher não é homem, mulher é sensível. Você agredir ela com palavras, você pode magoar ela pro resto da vida dela. Ah, pastor, mulher é bicho muito fresco, então por que você não casou com um homem, né? E aí, bruto, né? Aí dá para isso, você podia falar um monte para ir lá, né? Mulher não. Eu tenho filha casada, amado. E ora a Deus para que o meu gênero continue tratando a minha filha muito bem. Aí não faz filha para cair na mão de homem frustrado, não. Para maltratar ela, não. Então, cuidado com o que você fala com a sua esposa. Meu tio pastor falava de uma história real. Diz que casal já de 60 e poucos anos, quase 70, eles se converteram a Cristo depois de já estava em certa idade, né? A mulher primeiro, depois o homem foi, né? E um dia os dois conversando lá, já com os netos, seus filhos grandes, meus netos, né? E aí o velho perguntou para ver assim: meu amor, ele era meio, acho que não deixei, eu quero falar, eu quero fazer uma pergunta, mulher. Oxe, então tu pode perguntar. Mulher, por acaso algum dia já te fiz alguma coisa que te magoou muito, assim, você ficou muito aborrecida comigo? Aí quando ele fez assim, a lágrima desceu nos olhos da esposa. Oxe, mulher, o que foi? E ela falou assim: você lembra na nossa lua de mel, quando nós voltamos de viagem, que eu perguntei para você assim: meu amor, o que você achou? E você disse para mim que eu tinha sido igual a todas as mulheres que você tinha tido na vida. Você lembra disso? Não, meu Deus, não, porque tem um sonso assim, sabe? Fala e depois esquece. Não, meu Deus, não, quando você falou. Eu guardei a minha virgindade para o homem que eu amava. Eu me entreguei pura para você. E você falou tudo para mim. Eu fiquei tão chateada com você, tão magoada, que de lá para cá você possui o meu corpo, mas você nunca mais vai ser só minha alma. E aquilo começou a chorar, né? Ô mulher, você me perdoa, eu era um doido, né? A mulher perdoou ele, só que perderam 40 anos por causa de uma palavra do diabo, mano. Um relacionamento poderia ter sido muito melhor, certo? Certo, amém? E Pedro ensina aos homens para ter o relacionamento com discernimento, consideração a mulher como um vaso mais frágil, não fraca, mano. Mulher não é fraca, mulher é muito forte. Mulher consegue dar luz, gente, né? Se fosse um homem, morria só de pensar, né? Eu me lembro, né? Qual homem que quer ficar, né? Tem uns homens doidos lá que virar mulher e quer ficar grávido, né? Mulher é um ser humano, um ser muito forte, né? Passa das situações, né? O Fábio hoje deu uma bronca nele, ele caiu, pega seus dois, mas tá andando assim, parece que foi lá para a Ucrânia, ele levou 15 tiros, né? Então um buraco no joelho, não sei foi, então um buraco no joelho. Briguei com ele, fui falar do óleo de copaíba para ele, que eu usava aquele trem, né? Que negócio de copaíba? A minha irmã que é médica falou, sai pra lá, rapaz. Estou falando trem bom para você nem vai, né? Aí vem todo mundo assim, não quero conversar com você agora. Me deixa quieto aqui. Rapaz, aí ele vai dar um conselho bom, não tem humildade para escutar, né? Então, o que é o relacionamento com discernimento? Tratar a mulher como um vaso mais frágil. A mulher não é fraca, ela é frágil, ela não tem a força física de um homem, amado. Você tem que ajudar a sua esposa em casa a comprar uma empregada, porque ela cansa também.
Tem mulher que trabalha mais do que homem, chega em casa, tem que lavar roupa, tem que cuidar de filho, tem que ir para casa. E o preguiçoso lá deitado no sofá, com as patas para cima, nem para esquentar um balde de água quente, jogar na carne feliz, sabe? Ah, pastor, não gosta, então paga uma pessoa para limpar, para pelo menos ajudar. Tratar a mulher com dignidade, amado, a forma como muitos homens tratam a esposa é de assustar. Eu às vezes, quando sou chamado a aconselhar alguém, é assim, exatamente, Deus do céu. Não se trata o ser humano dessa forma. Jesus nunca tratou nenhuma mulher nova, sempre com muita dignidade. Quem não tinha, ele dava para a pessoa, amém? O homem pode fazer algo no casamento, pastor, para interromper as orações? Pode. Nesse contexto aqui é traição, adultério. Mas isso pode ser de homem ou de mulher, né? Pessoas conversam comigo, eles confessam o pecado, pedindo, pastor, eu confessei para Deus. Mas você confessou para o seu marido, para o seu esposo? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu vou perder meu casamento, eu preciso, você já perdeu. Você tem que crer em Deus para Deus restituir, porque você já perdeu. Você quebrou uma aliança, você traiu essa pessoa, mas só para Deus só não. Você pecou contra a pessoa também, você tem que resolver lá, ir lá. O casal, mas ele não pode ficar muitos dias sem ter intimidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz que só por um propósito de oração e consagração. Mas não pode ficar muitos dias sem ter intimidade, porque senão o diabo vai tentar o casal e vai jogar eles no adultério. Está aqui? Por algum tempo, alguns dias. Isso tem que ser de comum acordo. Eu tenho a raiva quando a minha mulher faz jejum e fala para mim. Aí começou a cobrar assim, eu estou em consagração, eu falei, não estou sabendo de nada. Ele fala para mim, ó, eu vou entrar em jejum, tá bom? Aí eu vim ligar, né? Aí já não tem oportunidade, né? Quando eu digo que tem jejum, né? Ai, meu Deus do céu, mas quando está ficando muito crente é problema, né? Então, nós devemos ficar atentos. Você quer casar ou casada, você que quer casar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, vigia, vai comunicar em 1 Coríntios 10, 12, diz isso. Amém? Tudo bem? Eu acho que não vai dar tempo para terminar aqui, mas eu queria ler Efésios 5, 22 e 23. Fala também do relacionamento de mulheres casadas e homens casados. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do povo. Amado, casa que tem mulher como homem, o capeta deita e rola e Deus não abençoa aquela casa. Eu entendo que em algumas casas, se a mulher não se levantar como homem, o trem vai tudo com ralo, porque o cara não tem iniciativa, o cara é sonso, não faz nada, não, né? Então a mulher tem que virar o homem da casa. Você pode saber que nesse lar tem disfuncionalidade, Deus não abençoa, porque Deus chamou o homem para ser o cabeça. É o homem que chama o negócio para cima de si, amém? É o homem que trata da responsabilidade do lar, não é a mulher. O homem é provedor, a mulher ajuda o homem. Eu sei que hoje em dia tudo é muito difícil, então a mulher está aí trabalhando para ajudar, né? Mas isso é papel do homem, amém? 24, como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, em tudo que não contradiga com a palavra de Deus, irmãos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Se preciso, morra pela esposa. Tem homem que deixa a mulher morrer 200 vezes e corre igual um doido, irmão. Se eu andando um casal na rua e aparecer um pitbull e for falar da mulher, o cara corre e deixa o pitbull comer a mulher dele inteira. Nós vemos um mundo de homens esquisitos. Como dizia meu pai, homem sem sangue no olho. Você sabe por que mulher gosta de vagabundo, aqueles que mata, que atira? Mulher gosta de proteção. Toda mulher gosta de estar ao lado de uma pessoa que ela se sente segura. Eu não tenho tamanho não, mas se mexer com a minha mulher, eu pego facão, machado e corro atrás. Eu ajudo. É claro que se eu tiver uma arma, eu vou correr, né? Mas não é, né? Mas está estranho o negócio. Você que está solteiro aí, antes de você casar, Valquíria, Jaqueline e mais quem está solteiro aqui, né? Antes de casar, pega um bombinho e solta no pé do nariz, né? E se não for macho, vai dar uma desmercada tão feia, né? Aí, pá! O negócio é aqui, né? É isso, né? Opa, aí você conhece, né? Ai, meu Deus! Corra! Corra que eu tenho esquisito, amém?
26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ruga não é coisa de Deus, amém? Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você sabe que os maridos não respeitam a esposa? Porque eles não amam nem por eles mesmos. A pessoa que se ama vai amar a esposa também. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Você casou, meu filho, sai de perto de parente. Esse pai de endemoniado seu aí só para perturbar. Tem que deixar. Vai viver sua vida. Amém? O que tem de pai se intrometendo em casamento dos outros é coisa do outro mundo. Se você tem filho e filha casada, é sua sogra, sai de perto. Senão o capeta usa você. Tem uma sogra endemoniada, mano. Um cara sempre comprou um jogo lá de sofá, de sala, e em vez de perguntar para a esposa, ele foi perguntar para a mãe. A esposa queria pôr lá um cremezinho e a mãe queria roxo. Ele foi e comprou roxo. Aí isso aconteceu, né? Ele chamou dele roxo, né? Então assim, cara, você casou, esquece sua mamãe, cara, pelo amor de Deus. Um homem fedido, amado, sem personalidade. Eu tenho uma família agora, minha mulher e meus filhos, certo? Amém? E aqui está casada e eu nem mando mais, que é o marido dela lá, né? A gente tem que entender isso, amado. Não você vive o tempo inteiro perturbando os outros e sendo também incomodado, sim ou não? Amém? Você que vai casar, ó, nunca mora perto de sogro nem de sogra, nem na casa de sogro e sogra. Se não tem condições de casar, não casa não. Mas vai ter o seu cantinho primeiro. Aí vai lá para a casa da sogra, né? Aí a sogra vai dar azia, essa vez endemoniada. Não, você que é endemoniado, que está dentro da casa da sogra. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós cada um que persiga. O que é persiga, pastor? Individualmente, pessoalmente, cada um em particular, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. A mulher precisa ser amada, o homem só ser respeitado, amém? A mulher precisa de escutar em você que ela é linda, que ela é gostosa, principalmente depois da atividade, se olhar nos olhos dessa mulher, você continua aquele fenômeno que você era antes. A mulher ama essas coisas. E o homem precisa ser respeitado pela mulher. Não precisa chamar de gostoso, nem de não. Sério, baboseira. Só respeita ele, ele vai te chamar pro resto da vida. A Bíblia ensina, mano. O problema é que nós não colocamos em prática aquilo que Deus ensina na palavra dele. Tudo bem? Você daqui? Você pode pegar, por favor. Aqui do frente acaba esse assunto. Mano, vamos viver nessa vida e aproveitar todos os minutos que Deus deu para nós, para termos um casamento abençoado com Deus. É só a gente baixar um pouquinho, presta atenção, é só você baixar um pouquinho a vaidade, a criancice, porque a gente velho criança. Desce um degrau para você ver como o casamento fica bom, como que o trem melhora, gente. Aí tem que aproveitar ao máximo. Depois que tem filho, o filho entra na intimidade, no relacionamento, você nunca mais é igual. Você está no quarto, o filho entra lá sem bater, né? É perigoso dele, né? Então assim, aproveita enquanto você tem vida e saúde, e faz o marido feliz, faz a esposa feliz. Não precisa pecar para fazer o outro feliz. É só estar na presença de Deus e fazer aquilo que Deus te permitiu fazer. Certo bem? Tudo bem, amado? O casamento é maravilhoso, com pessoas que sabem o que querem da vida. Pastor, por que meu casamento não presta? Porque você não presta igual ao seu marido, o seu marido não presta igual a você, os dois não prestam. Porque se tiver um bom, ou Deus tira aquela pessoa da sua vida, ou Deus transforma aquela vida. Certo mesmo, irmão? É tão fácil botar a culpa dos outros? Não. A culpa pode ser minha também, pode ser sua. Tudo bem você daqui? Vivamos da melhor forma que nós pudermos. Porque nós temos que entender que Jesus virá nos buscar. Amém. Talvez a namorada que você vai dar com o seu marido hoje, ou amanhã, com a sua esposa, pode ser a última. Então faça com amor, com respeito, com paixão, né? E você vai ver quanto que é bom viver na presença de Deus sendo casado. Por que os jovens não querem casar? Porque os pais são endemoniados, nunca respeitou o marido e a esposa, era briga. E a criança cresceu lá e falou assim: Deus me livre, eu não quero essa vida de capeta para a minha vida, não. Aí cresce, não quer casar.
vira homossexual, não quer saber de mulher, não quer saber de homem, por quê? Porque não tem desejo em casa. Se uma criança crescer dentro de uma casa com um pai que ama a esposa, com a esposa que respeita o marido, ele vai querer para ele também. Meu Deus, meu pai e minha mãe vivem tão bem, eu quero para a minha vida também. Certo, amém? Amém, querido? Eu vivo, mas não é só para o meu casamento como escolão, eu vim para dar um exemplo do meu filho. Eu quero que ele cresça e queira estar na presença de Deus e ter uma família. Ele precisa entender que é bom ter família agora. Certo, amém? Você está aqui? Então vamos organizar a nossa vida. É tão fácil, um casamento não está bom, fazer ele ficar bom, mano. É fácil, é só ter humildade de ambas as partes. Mulher, homem, vamos fazer esse casamento dar certo? Vamos. E pronto, ajusta o que não está bom, né? E caminha na presença de Deus. Quando o trem está bom, mano. Agora, assim, quando o trem está ruim, não tem nada pior na vida como o meu, o seu, né? Não estivesse bom. Você sai na rua, parece que você está saindo derrotado da rua. Mas quando ele está bom em casa, você sai, parece que ele virou Golias. Sim ou não? Sim ou não, amado? Então, luta para o seu casamento dar certo. Então as pessoas vão falar assim: se essa pessoa morrer, o caso não vai morrer. Eu sei que vai morrer antes. Então diz: Deus, melhora, me ajuda a melhorar. Faz o negócio ficar bom. Eu vou ter humildade para pegar o que esse conteúdo dessa aqui e aplicar no meu casamento. Você vai ver que o trem vai melhorar muito, em nome de Jesus. Amém. Jesus virá, amém? Amém. E quando Jesus vir, nosso casamento vai estar bom na presença dele. Amém, eu creio. Vamos tocar um versículo, por favor.